Muito bom dia! Manhã IPP aqui falando durante o mês de fevereiro sobre as promessas de Deus. E como é bom a gente ouvir um devocional, como a gente estava ouvindo agora, né? Que bênção poder começar o dia, começar amanhã, meditando nas palavras daquele que nos criou, daquele que deixou na sua palavra, na Bíblia, todos os direcionamentos, toda a prova do maior amor dele por nós, que é Jesus Cristo, o seu plano de redenção e o próprio Deus, né? E hoje a gente vai falar de uma promessa que Deus nos deu, que interessa a todo mundo e, na verdade, todo mundo necessita. Sabedoria. E eu quero ler um versículo já para começar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada mais lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Olha aí, tá precisando de sabedoria? A gente precisa a cada momento do nosso dia de sabedoria. Versículo Tiago 1,5. E ontem estava lendo um devocional do Spurgeon que falou que muitos sonham com a sabedoria, né, mas não a possuíram. Onde devemos aprendê-la? Vamos escutar a voz do Senhor, pois ele declarou o segredo. Ele revelou aos filhos dos homens aonde habita a verdadeira sabedoria, e temos isso no texto. O que confia no Senhor, esse é feliz. A verdadeira forma de lidar com um problema sabiamente é confiando no Senhor. E esta é a pista mais segura para os mais intrigados labirintos da vida. Siga e encontrará a vida eterna. Aquele que confia no Senhor tem um diploma de sabedoria garantido como inspiração. Feliz ele está agora e mais feliz ainda estará lá em cima. Coisa boa falar desse tema. Estou muito feliz, tenho várias perguntas já. E o nosso convidado é especial. Pode preparar sua pergunta. Tá difícil? Tem alguma área que você não está sabendo lidar com sabedoria? Pode mandar bala que nosso convidado de hoje responde. Hoje, pastor Nilson. E antes de conversar com o pastor Nilson, eu quero falar para você que a gente andou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre a sabedoria. A gente quer saber, fala aí o que você acha sobre sabedoria. Roda aí, Matheus. Sim, eu estava para tomar uma decisão, né? Estava fechando uma empresa e eu fui buscar Deus na palavra, né? E caiu naquela passagem que Davi estava enfrentando uma guerra e ele voltou para Ziglag. Nessa volta, a cidade foi saqueada e ele consultou a Deus também, né? Inclusive caiu até nessa passagem, né? Se ele alcançaria o bando, né? Que tinha levado os amalequitas. E aí, essa era a confirmação que eu precisava para não estar fechando a empresa, né? E aí eu não fechei e depois de 2 meses em diante a empresa começou a se tornar-se próspera. Olha, eu passei por um período que quando a gente casa, quer casa. E eu passei um período que vivia de aluguel. Foi quando eu precisei adquirir uma casa. Só que eu estava sem condições financeiras e eu, através de ouvir a palavra de Deus, buscar dentro da palavra, foi que eu busquei entendimento e dentro dessa palavra de Deus me fortaleceu que o Senhor é aquele que nos fortalece e que nos provê tudo. Por isso, a partir do momento que eu confiei em Deus, o Senhor Deus me deu a alegria de continuar trabalhando, não ficar tão ansioso com aquilo que era o projeto de eu adquirir uma casa. Quando houve uma oportunidade, Deus me deu condições, não só física, mas de saúde, mas principalmente a confiança que Ele estaria comigo aonde eu fosse. E eu, passando algum determinado tempo, eu consegui adquirir a minha casa. Consegui a minha casa e aquilo acalmou o meu coração. Hoje eu tenho, que é uma casa e um patrimônio aqui na terra, mas eu precisei muita força porque eu estava desanimado, em virtude da dificuldade. Hoje não, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada por aquilo que o Senhor permitiu em ter, que é a minha residência.
Olha só que coisa incrível, né? Ver o cuidado de Deus e como Ele cuida dos seus, como Ele atende, né? E as pessoas pedindo para o Senhor respondendo, né? Muito obrigada por essas pessoas que responderam. Lembrando que a gente passa de vez em quando aí nos corredores da igreja perguntando e a gente agradece muito, agradecemos a IPP-TV pela sua disposição de sempre estar compartilhando aí com a sua participação no programa Pro Manhã IPP. Tem um versículo que fala assim, que por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, segundo Pedro 1,14, que também fala das promessas de Deus. E uma das coisas mais lindas que J.C. Ryle fala que as promessas são os meios pelos quais Deus se agrada de se aproximar da alma do homem. Olha que coisa mais linda, eu estou repetindo essa frase porque ela me chamou muito a atenção. Deus continuamente induz o homem a ouvi-lo, a obedecê-lo e a servi-lo, comprometendo-se com suas grandes obras, se o homem tão somente crer e prestar atenção nele, né? Ele deixou o livro para a gente, deixou Jesus Cristo. Por que a gente deve orar as promessas de Deus? Primeiro, porque elas vêm de Deus, né? Segundo, porque nós estamos ligados a Cristo, que nos dá acesso a essas promessas. Terceiro, porque não existe nenhuma situação da vida, nenhum problema que não tenha uma promessa de Deus para essa situação que você esteja vivendo. E quarto, porque a gente se transforma, né? Cada vez mais a gente se aperfeiçoa através das promessas de Deus. E outra, porque a gente pode, o último ponto, que a gente pode esperar com confiança, a gente pode enxergar aquilo que é invisível, no qual a gente pode esperar, né? Um fim em aberto aí. Então, por isso que vale a pena orar as promessas de Deus. E eu vou parar de enrolar aqui, porque a gente tem muito para conversar com o pastor Nilson Júnior, que vai falar com a gente sobre essa promessa preciosíssima do Senhor, que é sabedoria. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela IPP-TV. Mais uma vez agradeço o convite de estar aqui para aprender e poder compartilhar com vocês. Né, pastor, aprender. Ai, todo dia esse programa, eu vou te falar, eu aprendo todo dia aqui. E esse mês está falando em especial porque as promessas de Deus, como tem edificado a fé, pastor, de todo dia nesse programa no mês de fevereiro, eu posso falar isso, que eu estou aqui falando das promessas, como a minha vida já mudou, só de fazer esse programa. E eu espero, assim, que não seja só para mim, que seja para todas as pessoas que estão assistindo. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as promessas de Deus, sobre a importância da gente meditar, e depois a gente entra mais na promessa de... Você ali, né, já leu, Lídia, um dos textos que são um texto fundamental, né, que é um dos textos fundamentais quando a gente vai tentar entender a importância das promessas, né? Uhum. Se Deus não tivesse prometido, né, depois que o homem caiu em pecado, ele está perdido. E se não houvesse uma promessa da parte de Deus, uma palavra da parte do próprio Deus, de que mesmo o homem morto nos seus delitos e pecados, ainda existe esperança, não no homem, mas em Deus. Se não houvesse essa palavra do próprio Deus, né? Essa ação do próprio Deus prometendo que ele, embora seja um Deus e sempre vai ser, ele é um Deus santo e justo, mas também é um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, e ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, para ressuscitar, e ele virá pela segunda vez. Então, essas promessas, né, a promessa de que Deus nos perdoa no Senhor Jesus Cristo, ela nos mantém vivos, né? E logo depois que o homem peca, ali em Gênesis 3,15, você tem a primeira promessa, né, de que a humanidade seria dividida em duas, né, os descendentes da serpente e os descendentes do filho da mulher, né? E que esse filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, embora a serpente sangrasse o calcanhar, né? Ali em Gênesis 3,15. Então, todo o restante da Escritura é o cumprimento, né? Os cumprimentos parciais, até chegar no cumprimento total da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as promessas, a Bíblia é uma promessa, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, que é recheada de promessas de Deus, de que aqueles que se arrependem e creem em Cristo, eles são perdoados
e tem a salvação e tem a vida eterna. Se não houvesse essa promessa, não existiria vida, não existiria perdão e nós estaríamos condenados. Mas porque existe a promessa de perdão e de salvação em Cristo, nós temos vida, né? Nós temos vida, nós temos a garantia de que nós somos perdoados e já podemos experimentar a vida com Deus e um dia seremos totalmente, né, santificados e glorificados. Se não fossem as promessas, não existiria nenhum tipo de esperança. Então, nisso reside, basicamente, a importância fundamental das promessas. Sem as promessas de Deus, nós estamos perdidos. E uma fonte inesgotável, né, pastor? Sim. Assim, porque desde o começo, quando a gente encontra quando a gente descobre a verdade, que é o plano de redenção para nós, né, quando Jesus Cristo nos converte, né, o nosso coração, até o momento que a gente está passando agora, é uma fonte inesgotável, né? Sim, sempre, profundamente, sempre sim. tem uma promessa, uma situação, Sim. uma promessa para responder à nossa vida hoje, né? E entender, como o senhor muito bem colocou, que desde o começo até agora, já e ainda não, né? Sim, É muito lindo isso. Sim. Ô pastor, e sobre sabedoria, é uma coisa que me chama muito a atenção. E assim, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria que o senhor começasse explicando talvez o que é sabedoria e depois sobre a promessa de Deus. Primeiro, assim, só para deixar claro, eu só aceitei vir nesse programa, né, porque partindo do princípio que sábio é aquele que sabe que não sabe, então aí eu falei, boa. então nesse esquema dá para participar do programa, né? Isso que eu aceitei fazer o programa também. Né? Então, agora vamos tentar definir, né? Uma definição possível e bíblica de sabedoria é a seguinte: sabedoria é aquela virtude bíblica caracterizada, ou seja, é uma virtude ensinada nas Escrituras, caracterizada por um viver voltado para a glória de Deus, né? De modo bem simples e bíblico, nós poderíamos afirmar isso, que sabedoria é aquela virtude bíblica, é aquele ensino bíblico, né? Aquela característica ensinada na palavra de Deus e caracterizada pelo quê? Principalmente, fundamentalmente, por um viver voltado para a glória de Deus, né? E esse viver é um viver completo, né? Um viver no aspecto do pensamento e da prática, né? Então, sabedoria, do ponto de vista bíblico, é algo extremamente prático. E quando eu digo prático, não estou eliminando a questão teórica, porque quando nos falta sabedoria, ou a gente pende para ser muito prático, esquecendo do ensino, ou a gente fica só no ensino e esquece da prática, né? Isso é um exemplo, um retrato da falta de sabedoria na minha vida e na sua vida. Quando, então, a Lídia, né, vamos supor que a Lídia seja uma pessoa muito prática, não gosta muito de teorias, e o Nilson é uma pessoa muito teórica, gosta de ficar lendo e, né, elucubrando e refletindo, mas não gosta de colocar em prática. Não tem sabedoria nem em mim, nem em você, nesse caso, biblicamente. Porque biblicamente, ou tem só parte da sabedoria. Porque na Bíblia, a sabedoria é extremamente prática, mas essa sabedoria é ensinada na Bíblia, que é um livro, que é para ser lido, estudado, meditado, né? Então, a sabedoria bíblica, ela tem muito a ensinar e ela desafia aqueles mais práticos, que não gostam de refletir, e ela também é um desafio àqueles que só gostam de refletir, mas não gostam de praticar, né? Então, é um desafio para todos nós. Biblicamente, a sabedoria é essa virtude bíblica caracterizada por um viver no aspecto conceitual e prático, totalmente voltado para a glória de Deus, né? E, à luz disso, falta muito ainda, né? A gente tem um longo caminho aí a percorrer. Pastor, isso me lembrou de uma frase que o senhor falou uma vez na entrevista da Conferência Impacto, que o senhor comparou a mesma coisa do amor, o amor sem a verdade e a verdade sem amor. Sim, sim. Né? Que o senhor falou que o amor sem verdade condena. O amor sem verdade condena, a palavra certa? E a verdade amor, sem amor essa machuca. frase do reverendo Hernandes, eu copiei dele. O amor sem verdade, ele engana. E a verdade sem amor só machuca. Né? Como então, um sem o outro. Biblicamente, são os dois, as duas coisas ao mesmo tempo. E cabe sabedoria também nessa. E a sabedoria, existe o aspecto reflexivo, prático, conceitual. Não existe sabedoria bíblica sem esse aspecto. E também o aspecto prático, né? A gente aprende para praticar. E não tem essa de, eu pratico sem saber. Se pratica sem saber, então você está dizendo que você está praticando sem a sabedoria. Então está praticando errado. Então a Bíblia ela vai nos desafiar a buscarmos a sabedoria da palavra de Deus, que possui esse aspecto teórico e prático e totalmente voltado para a glória de Deus.
Coisa linda, pastor. Já falou comigo que se acabasse aqui eu já podia meditar o dia inteiro. Mas olha só, e antes de começar o contexto da promessa, eu queria comentar que como a sabedoria ela envolve todas as áreas da nossa vida, né? Como precisa de todas as áreas da nossa vida, né? A gente falou do amor, porque tem a ver. Tem o temor, Sim. né? Tem as formas. Então, não sei se você quer falar isso mais para frente. Tem a ver com a habilidade prática de viver, né? De viver. E aqui a gente pode lembrar daquela diferenciação clássica que normalmente se faz, né, entre sabedoria e conhecimento, né? Sim. Então, classicamente, normalmente as pessoas dividem, e aqui eu vou partir desse princípio, eu creio que ele é totalmente correto, aquela diferenciação entre conhecimento e sabedoria, né? É possível ter conhecimento, muito conhecimento, mas não ter sabedoria, né? Agora, uma pessoa sábia, ela vai ter conhecimento. Embora uma pessoa sábia não precisa ter tanto conhecimento assim. Existem pessoas que são simples, mas que têm a sabedoria ensinada nas Escrituras, que nasce com o temor do Senhor, né? Então, basicamente, conhecimento é você ter informações sobre algo ou alguém, né? E isso qualquer pessoa pode ter, né? Quem tem, crê, né? Exatamente. Quem é a Lídia, né? A Lídia é aquela apresentadora do Manhã IPP, ela é gaúcha, torce lá para o Internacional, enfim. Dei 3 características suas, né, que mostram um pouco do conhecimento de quem é Lídia. Superficial ainda. Mas sabedoria é outra coisa, né? E na vida, por exemplo, falando de forma mais ampla, então é possível que eu conheça muitas coisas, que eu tenha lido muitos livros, né, que eu consiga responder teoricamente muitas coisas. Mas isso é conhecimento. E não está errado. Ok, é bom que a gente conheça. Mas sabedoria é muito mais do que isso. Porque é possível que eu conheça muitas coisas, mas não consiga colocar em prática aquilo que eu conheço, né? Não é à toa que, por exemplo, você vê pessoas que já leram, né, literalmente centenas e centenas de livros, mas e tem muito conhecimento, mas de repente tem uma vida muito bagunçada. Então aí você tem um retrato de alguém que tem conhecimento, ele conhece ele tem informações sobre algumas coisas, conhecimento de forma geral, né? Não estou falando especificamente do conhecimento bíblico, mas não tem sabedoria. A vida ele não tem aquela habilidade, né? Aquela virtude bíblica de fazer a vida funcionar, né? No meio das dificuldades. E o primeiro texto que você leu, né, de Tiago, né? Tiago 1, estou aberto com ele aqui, estou aberto nesse texto aqui. Tiago 1:5 diz assim, né? Vou só repetir o que você leu. Por favor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, né? Nada lhes censura. Deus não censura. E ser-lhe-á concedida. Tiago escreve a sua carta, né, a sua epístola, num contexto de perseguição e de sofrimento. Então, olha só, Lídia, no contexto de perseguição e de sofrimento, Tiago fala de sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E quando ele fala, e quando ele diz, quando ele afirma, né, se alguém, né, supondo que ele está numa multidão, em meio a uma multidão, e fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É claro que ele não está partindo do princípio que algumas pessoas precisam e outras não. Todos precisam. A grande questão é que nem todos têm consciência de que precisam. Todos precisam. Quando ele diz, se porém algum de vós, ele tá trabalhando com uma certa possível ironia, porque todos precisam de sabedoria. Mas, infelizmente, nem todos têm consciência de que precisam de sabedoria. Então, nesse texto aqui, eu destaco rapidamente 4 verdades assim. Primeiro, a sabedoria é uma necessidade universal. Embora no texto esteja escrito, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, é claro que todos necessitam. Sabedoria é necessidade universal. Não existe ninguém que pode chegar no estágio da vida e dizer, Lídia, eu já aprendi tudo, não preciso mais. Isso é um sinal de falta de sabedoria, né? A boa sabedoria aponta para uma sede de querer sempre aprender. Então, em primeiro lugar, sabedoria é uma necessidade universal. Segundo lugar, Deus é a fonte de toda sabedoria. A sabedoria tem a sua fonte em Deus. Ele é a própria sabedoria. Terceiro lugar, olha só, se a sabedoria é uma necessidade de todos e Deus é a fonte da sabedoria, logo, em terceiro lugar, nós devemos pedir por sabedoria a Deus, que é a fonte de toda sabedoria, né? Então, devemos pedir sabedoria com fé. Ele diz lá no versículo 6, peça, porém, com fé em nada duvidando, né?
E em quarto lugar, Deus é o doador generoso de sabedoria. Deus não é um doador egoísta, obviamente, de sabedoria. Deus é um doador generoso, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, nada lhes censura. Então todos precisam de sabedoria, né? Nossa grande necessidade, além de outras, né? Mas sabedoria, até porque se tiver sabedoria, você vai pedir por santidade. Se tiver sabedoria, você vai pedir perdão, você vai ter a sua dependência em Cristo. Deus é sempre a fonte, nós devemos pedir com fé, e Deus é um doador, lembre-se que Deus é um doador generoso de sabedoria. Que volta lá no começo, que o senhor falou, de sabedoria é glorificar a Deus em tudo. Então, se o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus e ele não vai dar, ele cumpre, né? Essa é uma oração que a gente deve pedir com a certeza de que nós vamos receber. Da forma de Deus, no tempo de Deus, né? Mas ele vai responder essa oração de modo perfeito, obviamente. Porque essa é uma promessa que nós temos aqui. Exatamente. Né? Todos precisam de sabedoria, Deus é a fonte e ele doa sabedoria. É verdade. E, pastor, eu tenho mais perguntas. Tem muitas pessoas participando aqui e eu quero agradecer todos vocês que estão aí. Eu sei que a gente tem muitas perguntas, tem muita coisa interessante para falar aqui sobre sabedoria, como receber, como dar. Como receber, como dar é boa. Como receber. Quero dar bom dia aqui para a Wanda, que falou bom dia, pastor Nilson, bom dia, Lídia, graça e paz a todos. A Elisângela falou bom dia, irmãos, graça e paz. A sabedoria tem que andar junto com o discernimento ou cada um tem seu papel individual? Elisângela do Rio de Janeiro. Pera aí, pastor, já vai responder essa, que antes eu quero dar um recadinho aqui para vocês, mas olha só, vou repetir a pergunta para você ficar pensando aí também. A sabedoria tem que andar junto com o discernimento ou cada um tem seu papel individual? Daqui a pouco a gente responde essa, antes eu quero dar um recadinho para você. Olha só, recadinho bom para deixar tudo bonito, agradável, diferente, novo, se inspirar aí para um lugar gostoso. Você que gosta de decoração, que ama decoração, nós temos uma super novidade e que você que quer arrumar, quer mudar sua casa, está procurando por uma tinta de qualidade? Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja. Já pensou? Dar aquela renovada no ambiente das crianças, da EBD, enfim, da própria igreja, do templo, enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um novo toque, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. A cor que você imaginar, a Quali Vinil consegue chegar exatamente nela. Isso aí, além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil, elas estão em todos os lugares. Os produtos, com certeza, estão numa loja bem pertinho de você. E a nossa dica, né? Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. A Quali Vinil tem colorido aqui os nossos estúdios, tem pintado, tem feito, e você viu que está muito gostoso. Nosso prédio novo, vários estúdios, e a Quali Vinil marcou presença aqui, deixou tudo mais gostoso. Então, fica a dica aí para você que ama a decoração e quer dar aquela renovada. E agora a gente vai voltar falando das promessas de Deus, hoje com a promessa de sabedoria. Vamos lá. Pastor, eu queria perguntar como que essa promessa pode nos dar esperança. Sim, sim. Ela nos dá esperança, Lídia, na medida em que a promessa em si, nós só temos esperança nas promessas. Né? Voltando lá ao que eu havia falado no início. Como que essa promessa ou qualquer outra promessa pode nos dar esperança? Mas especificamente, como que a promessa de sabedoria ou por sabedoria pode nos dar esperança? É porque só existe possibilidade de sermos sábios e de termos esperança porque existe uma promessa de Deus nesse sentido. Se não existisse uma promessa de Deus nesse sentido, nós não teríamos nem a esperança, nós não teríamos nem a possibilidade de sabedoria. Então, como que a promessa de sabedoria pode nos dar esperança? Ela pode nos dar esperança na medida que só existe esperança porque Deus prometeu que nele nós temos tanto a esperança, fé, esperança, amor. Nele nós temos tudo que nós precisamos e nele nós temos sabedoria. Se não existisse promessa, não existiria nenhuma possibilidade de esperança, nenhuma possibilidade de sabedoria. Mas porque existe promessa, existe esperança
existe a possibilidade de sabedoria. E é interessante que a nossa fé, a gente acredita naquilo que a gente não vê, né, pastor? Só que as Sim. promessas, elas nos dão esse discernimento. E aí eu vou voltar para a pergunta Sim. da Elisângela. As promessas nos alimentam. Nos alimentam, Se não existisse promessa, nós morreríamos espiritualmente secos. Né? Nós estaríamos realmente mortos. Mas porque existe uma promessa de sabedoria, do enchimento do Espírito Santo, e tantas outras que vocês têm, né, trabalhado cada dia aí. Segurança, proteção. Se não existisse promessa, não existiria absolutamente nada disso. Por que existe vida eterna? Porque existe uma promessa da parte de Deus de que existe vida eterna. Se não existisse a promessa, não existe esperança. Secos, exatamente. Nossa, que coisa louca. Ô pastor, e a pergunta da Elisângela? Ela Sim. complementou aqui, o conhecimento seria o mesmo que discernimento, a sabedoria, né? A sabedoria, ela sempre vai andar junto, Elisângela, né? Elisângela, obrigado pela pergunta. A sabedoria sempre vai andar junto com o discernimento, né? Se a sabedoria é essa virtude bíblica caracterizada por esse viver voltado para a glória de Deus, o discernimento é essa virtude bíblica que nos capacita a fazer distinção, diferenciação entre aquilo que é e aquilo que não é, entre aquilo que está certo e aquilo que está errado. Então perceba que existe uma relação íntima entre sabedoria e discernimento. Uma pessoa que faz discernimento, ou seja, que discerne entre o certo e o errado, é uma pessoa que está fazendo isso fundamentada na sabedoria. E uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe fazer discernimento. Então não existe uma dissociada da outra. São virtudes diferentes, mas que andam sempre juntas. Não é possível uma pessoa ser sábia, mas lhe faltar discernimento. E uma pessoa que tem discernimento, só tem discernimento porque é sábia. Então dá para fazer distinção entre sabedoria e discernimento, mas não dá para fazer separação muito ampla entre as duas. Elas sempre estão juntas. Que interessante. Que interessante. Isso me lembrou de uma frase, uma vez que eu ouvi, que agir como Cristo é fácil, reagir como Cristo é diferente. Tem muito a ver com a reação que a gente tem, né, pastor? Tem. Eu acho que, inclusive, agir como Cristo não é tão fácil. Não é fácil. Concordo plenamente. Né? Tanto agir... Na verdade, assim, ao pé da letra, ninguém consegue, no nível de Cristo, nem agir e muito menos reagir. Obrigada, agora, a gente só consegue... os nossos esforços, sempre falhos, eles, claro, são aceitos por Deus pela perfeição de Cristo. Isso, né? O nível de Cristo é... Agora, nos novos céus e nova terra, nós agiremos de forma perfeita. Nós honraremos a Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Né? Mas Cristo sempre é o perfeito e nós devemos imitá-lo, nós devemos segui-lo. Antes de tudo, nós devemos crer nele, confiar nele, descansar. É aquele negócio, né? Antes de ter Cristo como exemplo, tenha ele como seu redentor. Porque se você tiver Cristo somente como exemplo, você vai tentar, nunca vai conseguir e no final vai se sentir cansado e desanimado. Então, primeiro é fazer. A primeira coisa a fazer é: eu não consigo. Por isso eu descanso nele. Eu não confio no meu desempenho, eu confio no desempenho de Cristo. Tenho ele como meu redentor, agora eu posso tê-lo como meu exemplo para que eu possa ser aperfeiçoado. E mesmo assim a gente nunca vai conseguir nem agir, nem reagir no nível de Cristo. Mas não é isso que faz a gente ser salvo. É a graça de Deus que nos faz descansar e confiar em Cristo totalmente. Aí a gente pode descansar totalmente e nesse descanso a gente se esforça para viver uma vida, né, que o glorifique em gratidão, né, em consagração. Mas sempre vai existir falhas da nossa parte. Que demais. Olha, a Delva falou que o que faltou para Salomão foi discernimento. Risos, ela botou. Faltou ambos, né? Enfim, é o que falta para a gente também, né? Discernimento, sabedoria, né? Enfim, a vida de Salomão, que era uma pessoa, né, sábio, que tinha discernimento, mas também não era sábio e que não tinha discernimento. Pois né? E nenhum homem, depois, homem, mulher, nenhum ser humano, depois de Gênesis 3, consegue refletir na perfeição nem a sabedoria, nem o discernimento. Né? Deus é a fonte, por isso nós devemos pedir. Né? E Cristo sempre é o modelo e é a fonte, porque Ele é Deus, tanto do discernimento quanto da sabedoria. Olha que bênção, gente, já dá para consertar um monte de coisa aqui, né? Olha só, papel da sabedoria na nossa rotina, pastor.
Para tudo, absolutamente tudo. Tudo. Tudo, né? Hoje, Lídia, né? Falta sabedoria em mim, falta sabedoria em você, falta sabedoria em todos os pastores, falta sabedoria em todos os pais, em todas as mães, em todos os filhos, em todos os adolescentes, em todos os professores, nos governantes, nos governados, né? Naqueles que são mais pobres para lidar com a pobreza, naqueles que são mais ricos para administrar a riqueza. Falta sabedoria nos debates, nas conversas. Falta sabedoria na alegria, falta sabedoria na tristeza, falta sabedoria no luto, falta sabedoria na abundância, falta sabedoria nas redes sociais, falta sabedoria no Manhã IPP. Sempre falta sabedoria no Sã Doutrina, falta sabedoria em toda a nossa rotina. Nós precisamos de sabedoria. Não existe nenhum lugar, nenhuma pessoa que pode falar, aqui não precisa, aqui já está cheio. Falta sabedoria, né, nos debates relacionados à política, seja de que lado você estiver do espectro político, né? Falta sabedoria para lidar com o diferente. Falta sabedoria para elogiar. A gente elogia sem sabedoria, de forma idolátrica, inclusive líderes religiosos, reformados inclusive. Falta sabedoria para fazer uma crítica, né? Às vezes eu quero te elogiar e eu elogio de forma idólatra. Às vezes eu quero te criticar e eu te critico para te arrebentar. Nem numa e nem na outra está correto. Falta sabedoria nos comentários do Manhã IPP. Falta sabedoria na minha palavra. Falta sabedoria em tudo. A sabedoria em tudo, né? Agora, por que a sabedoria, né? A pergunta, qual que é a importância na rotina? Ela é importante para absolutamente tudo. Eu preciso, você precisa, que está nos acompanhando, todos nós precisamos de sabedoria, né? E aí volta no texto que a Lídia leu no início, né? Se alguém de vós precisa de sabedoria, lembrando que isso tem provavelmente um tom de ironia. Quando Tiago fala, se alguém precisa, ele não está pensando, não, eu não preciso. Não, todos precisam. Só que nem todos têm como eu disse, né, e repito, a consciência de que precisam. Quem é sábio, quem está começando a nascer na sabedoria, fala, eu preciso de sabedoria. Quem não é sábio, bate no peito e fala, não, eu já tenho a sabedoria, né? Sabedoria bíblica é muito diferente da sabedoria humana, né? Inclusive, né, a sabedoria humana ela é diabólica, num certo sentido, né? Sabedoria humana é loucura diante de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para aquele que não tem Deus, né? E um dos cheiros, né? Você pode ter certeza que tem cheiro de sabedoria quando tem cheiro de humildade. Isso. Não existe sabedoria quando existe soberba. Por mais que a pessoa fale 500 línguas, né, que conheça livros de trás para frente, de frente para trás, que a pessoa seja bem sucedida em vários aspectos, se não existe, entre outras coisas, né, humildade, busca por santidade, santificação, e busca por santidade e santificação produz humildade, né, não produz soberba. Como é que você caiu nesse pecado? Se não fosse Deus, eu também cairia da mesma forma, né? Então, eu creio que a gente deve considerar todas essas questões. Por que é importante na nossa rotina? Porque nós precisamos da sabedoria em toda a nossa rotina, para programar o nosso trabalho, para executar o nosso trabalho. A gente não tem, às vezes, sabedoria para fazer as nossas programações, né? Programações assim, a sua programação pessoal. O que eu quero para essa semana, para esse ano, para os próximos 5 anos, né? Às vezes eu não sei programar. Ou às vezes eu programo, mas de maneira não sábia. Ou às vezes eu programo de modo até razoavelmente sábio, mas eu não sei executar. Sempre nós precisamos de sabedoria. E se estiver precisando, peça para quem? Peça para Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, nada lhes censura. É verdade, pastor. Nossa, que incrível. E tem um versículo que fala que o temor é o princípio da sabedoria. Exato. Aqui, ó. E não foi combinado, viu? Eu sei que normalmente a gente... Era o que eu ia ler, mas ela citou que agora a gente não tinha combinado, não. Temor é algo que eu acho que precisa muito na vida das pessoas. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio. Não é o saber ainda. É o começo do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né? Então, o princípio da sabedoria, eu disse que um dos cheiros, né, da sabedoria é a humildade. Um outro, bíblico, a humildade também é obviamente ensinada nas Escrituras, né? Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é humilde, ela reconhece quem nós somos, pequenos, quem Deus é grande, e eu preciso de Deus. Se não fosse Deus, eu estaria perdido, né? E mais um outro, que é desse texto, né, um outro sinal, uma outra marca da verdadeira sabedoria é temor do Senhor, né? Temor do Senhor.
que inclui a ideia de medo. Alguns autores querem excluir totalmente a ideia de medo. Inclui a ideia de medo. Mas é mais do que medo, né? É aquele medo, aquele temor, aquele sentimento que passa pelo aspecto racional, emocional, de que eu não quero ofender aquele a quem eu amo, né? Aquele a quem eu amo. Então, algo que ilustra um pouco, é uma ilustração. Não toma a ilustração ao pé da letra, mas tenta imaginar quando você era criança, bem criança ou adolescente, e você sabe que os seus pais te amam e eles fazem, né, dentro dos limites, tudo que eles podem para o teu bem, e aí de repente você fez algo muito ruim. Isso que você sente, você sente também medo, né? Medo do castigo, enfim, medo de ser repreendido, de ser corrigido, mas você sente também temor, porque você chora de vergonha, chora de convicção de pecado, porque você ofendeu aquele que te ama e aquele que você também ama, mas você o ofendeu, né? Então o temor, ele inclui também a ideia do medo, mas ele é mais profundo e mais abrangente. Inclui esse sentimento, essa atitude de temer ofender aquele que você ama, né? Então o início da sabedoria, o princípio é o temor ao Senhor. Dentro disso, não existe sabedoria verdadeira onde não tem temor do Senhor. De novo, a menina pode ser a mais inteligente, né? Bomba, né? Pode saber de muita coisa. Isso não é chamado, classificado, conceituado nas Escrituras como sendo verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento. São informações que não servem para te dar aquela habilidade de viver uma vida voltada para a glória de Deus. Que volta para o começo onde o senhor falou que a sabedoria é glorificar a Deus em tudo, né? Sim. A ciência fala que nós fazemos em torno de 7.000 escolhas por dia. E na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, né, para a nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de aprendermos para glorificá-lo, né, pastor? Sim. Olha só, 7.000 escolhas por dia. E dentro disso, quero aproveitar a pergunta da Rose, que falou: precisamos pedir sabedoria diariamente? Deus não vai nos dizer de novo? Botou um monte de interrogação. Boa pergunta. Boa pergunta. É muito bom, Rose. A pergunta dela é qual que é o começo mesmo? Precisamos pedir sabedoria diariamente? Isso. Era só se eu ia responder sim ou não. Eu peço sim, nós precisamos. Rose, nós precisamos sim pedir sabedoria todos os dias, e sem a desconfiança de que Deus vai falar, né, de novo. É porque ele sabe perfeitamente que é de novo, né? Que é de novo. O texto lá que nós lemos, né? Se alguém precisa, todos precisam. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada vai censurar. E eu preciso de sabedoria, nós precisamos de sabedoria todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias nós vamos ter dificuldades, oportunidades, e precisamos de sabedoria para aproveitar, né, as oportunidades, para enfrentar as dificuldades. Então é todo dia e sem o receio de que Deus vai se aborrecer. Pelo contrário, tem uma promessa que diz, a que nós lemos, que ele vai dar de forma liberal, ele é generoso em conceder sabedoria. Isso me lembra que basta a cada dia o seu próprio mal e que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, né? A cada manhã. A cada manhã, né? As misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Então nós temos esse renovo todos os dias, a cada manhã. Para nós, né? A cada manhã. A gente pode pedir também um monte. Rose, sim. Pode sim. pedir. E é aquilo, você me faz lembrar de uma coisa, né? Às vezes, com a melhor das intenções, mas está equivocado, as pessoas que pensam assim: olha, hoje eu só vou orar só agradecendo. Não estou falando que isso é proibido, mas assim, agradece sim. E é errado as pessoas que só pedem, né? Sim. De novo, olha só o exagero. Às vezes, só agradecemos. Às vezes, só pedimos. A Bíblia ensina ambas as coisas. Ambas as coisas. Às vezes eu quero fazer isso. Lídia, hoje nós vamos orar juntos, mas eu quero só agradecer. Aí parece que eu estou sendo muito piedoso, né? Muito assim, nossa, que homem grato, né? Não, calma. O que a Bíblia diz? Que eu devo agradecer sim, e às vezes eu esqueço, mas eu devo pedir sim, porque eu preciso de coisas, né? Então, existe sabedoria quando você pede e quando você agradece. Então, é a Bíblia que define o que é equilíbrio. Equilíbrio é andar segundo o que a Bíblia diz que a gente tem que andar. E a Bíblia diz que a gente tem que pedir e agradecer. Pedir, agradecer, interceder, confessar, chorar, nos alegrar.
Então a Bíblia diz isso, então eu devo fazer isso. Então não fique só só vou pedir, eu só vou agradecer. Não, peça e agradeça. Por quê? Porque eu estou falando isso? Não, se eu estou falando, posso estar errado. A Bíblia que diz que nós devemos clamar, implorar, suplicar, interceder, pedir e agradecer. E pegando essa deixa, pastor, eu quero falar para você que está nos assistindo que no mês de março, o mês inteirinho, como nós estamos falando nas promessas em fevereiro, em março vai ser sobre oração. Vai ter um dia só sobre oração de intercessão, outro de gratidão, outro de arrependimento. Então já vamos pegar essa deixa aí, já vamos ficar ligadinho no Manhã PP em março aí também, porque depois de fevereiro nas promessas vem a gente vai falar sobre oração em março, que vai ser muito bom também. E pastor, voltando para as promessas e essa promessa de sabedoria, o que essa promessa nos revela sobre Deus? Basicamente, algo que eu já falei aqui, vou repetir. Basicamente, essa promessa ali de sabedoria revela sobre Deus que, primeiro, ele é a fonte de sabedoria. Isso. Ele é o sábio, né? A sabedoria só existe nele. Não existe sabedoria fora de Deus. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essa promessa de sabedoria, Lídia, revela que Deus é a fonte de toda a sabedoria, que nós devemos pedir e clamar a Ele. É a Ele é a fonte. Então é nele que nós devemos ir. A Ele é que nós devemos recorrer se nós queremos sabedoria. Revela outras coisas, né? A gente poderia, mas eu creio que a principal, para ficar bem guardada, bem memorizada, e que Deus nos ajude a colocar em prática, é que essa promessa de sabedoria, ela revela que Deus é a fonte de sabedoria e Ele é aquele a quem nós devemos recorrer todos os dias da nossa vida. E até a cada momento do dia que pega de surpresa, né, pastor? Sim, você pode orar em espírito ali, você está numa reunião, sim. você está sendo pressionado, às vezes, sei lá, por algo que... Me dê sabedoria. Né? Me dê sabedoria, Coragem. uma resposta, tá ali no relacionamento, conversando com a pessoa, pode pedir na hora, Claro. Espírito Santo, né? Claro. Pode fazer isso, Claro, né, pastor? claro. Sim. Ô, pastor, tem uma pergunta aqui da Eliude, que ela falou, pode existir sábios sem Deus, materialmente falando? Então, obrigado pela pergunta, Eliude. Se eu defino sabedoria do ponto de vista bíblico, não. Não existe sabedoria sem Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E, de novo, né, é o princípio, não é toda. O início da sabedoria, né, o princípio realmente, um pressuposto básico da sabedoria, é o temor a Deus, o amor a Deus, o temor a Deus, né? A pessoa ter reverência em relação a Deus. Sem isso, não existe sabedoria. O que existe, então? Existe conhecimento do ponto de vista mundano, né? E muitas informações, muitos cursos, talvez prosperidade financeira, possivelmente reconhecimento acadêmico e profissional. Tudo isso pode existir sem Deus, mas isso a gente não pode classificar como sendo sabedoria, né? E um exemplo prático assim que a gente poderia dar também é que uma pessoa que tem tudo isso, mas não tem o temor, o amor a Deus, ela não é sábia, porque a Bíblia diz que ela não é sábia, na verdade ela é louca. E agora aí alguém pode perguntar, mas dá para provar isso do ponto de vista assim, sem ser dá para dar um exemplo assim fora dos textos bíblicos, um exemplo assim existencial? Claro que dá. Imagina uma pessoa que tem tudo isso, não tem Deus, despreza a Deus. E por que ela não é sábia? Primeiro lugar, porque a Bíblia diz que ela não é sábia, ela é louca. Segundo lugar, porque você olha para a vida, ela vai viver no máximo 80, 90, 100 anos. Depois ela vai morrer e ela com tudo isso, entre aspas, ela sem Cristo ela vai estar condenada eternamente, né? E isso demonstra a falta de sabedoria, né? Então sábios, pela graça de Deus, são aqueles que veem que não são sábios e confiam e pedem sabedoria ao único sábio que existe, que é o Deus triuno, né? Que depositam a sua confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso existe sabedoria. Fora disso, não existe sabedoria. O que existe é loucura, uma grande loucura, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista experiencial. Por quê? Vai viver no máximo 100 anos, depois vai ter uma eternidade sofrendo a manifestação da justiça e da ira santa de Deus. Isso não é sabedoria, isso é uma baita de uma loucura. Pastor, agora falando em loucura, eu queria que o senhor explicasse a diferença de falta de sabedoria, loucura e não são de Deus e a parte que fala que Deus escolhe os loucos, para não confundir. Sim, sim. Os loucos segundo o mundo, né? Tá. É porque existe um antagonismo, né? Um antagonismo, ou seja, uma tensão entre o que a Bíblia chama de sabedoria
e o que o mundo chama de sabedoria. Tá. Então, o que a Bíblia chama de sabedoria, o mundo chama de loucura. Tá. O que o mundo chama de sabedoria, a Bíblia chama de loucura. Então, aqueles que do mundo são chamados de loucos, Deus faz sábios. Tá, né? entendi. Então, é só considerar esse antagonismo, né? Que é um antagonismo que é ensinado em todas as escrituras, né? Entre a porta estreita e a porta larga, entre o caminho estreito e o caminho mais largo, entre aquela multidão que entra pelo caminho estreito e a porta larga, e aquela outra multidão que entra pelo caminho, entra pelo caminho largo e espaçoso, e uma outra multidão que entra pelo caminho, né, estreito e difícil. E no final só existem 2 destinos, né? Os novos céus e nova terra e o lago de fogo e enxofre, no qual, inclusive, o inferno será lançado. Né? A gente pode ver esse antagonismo lá naquela promessa de Gênesis 3,15, né? A humanidade ela pode ser dividida em somente 2 tipos de pessoas. Aquelas que ouvem a serpente e aquelas que ouvem o Filho da Mulher, o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a gente tem também esse antagonismo entre sabedoria segundo Deus e sabedoria segundo o mundo. Muito bom. Né? Muito bom, pastor. E agora uma pergunta que está fora do roteiro, mas me veio aqui. Por exemplo, eu preciso trabalhar uma área da minha vida que eu preciso de sabedoria. Eu estou pedindo para Deus, mas eu volto, não consigo mudar. Por que o senhor acha que isso acontece se é uma promessa de Deus que Ele vai nos dar sabedoria e eu não consigo mudar naquela área? Muita coisa pode estar acontecendo. Né? Como não é um caso assim específico, né? Mas muita coisa pode estar acontecendo. É possível que você, vamos supor que você esteja pedindo, né? A Bíblia diz que tem que pedir com fé. Então, primeira questão, está pedindo de forma mecânica ou está pedindo com fé, né? Então, se estiver de forma mecânica, peça com fé. Mas vamos supor que você esteja pedindo com fé, né? Pode ser que você esteja pedindo talvez algo errado, com fé. Motivação errada no coração. É possível. E talvez Deus esteja trabalhando nesse tempo para te mostrar algumas coisas. Terceiro, né? Deus garante, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça com fé, né? Pode pedir para Deus que Ele vai dar de forma liberal. Aqui nesse texto você não tem o tempo da resposta de Deus. Né? Se você vai pedir, Ele vai te atender imediatamente, um dia depois, uma semana, um mês, um ano. Então a gente não sabe exatamente o tempo. O que a gente sabe é que Deus é soberano, que a gente pode confiar totalmente nessa promessa, porque Ele diz, se alguém precisa, peça sabedoria, né? Porque nós precisamos de sabedoria, que Ele vai dar de forma liberal. Ele é generoso no seu dispender de sabedoria, e nós devemos pedir com fé. E isso é uma oração que Deus gosta que nós façamos, né? Agora, nós não temos o tempo da resposta, mas nós podemos descansar no fato de que o tempo da resposta, quando vier a resposta, é o melhor. Embora quando a gente está passando, a gente queira para agora, né? Então, Deus vai trabalhando conosco, Ele sabe o tempo correto, o tempo necessário, o tempo certo da resposta. E provavelmente, eu diria certamente, você está sendo moldada na sabedoria nessa espera. Que embora você não goste, eu também, né, normalmente a gente não gosta da espera, mas Ele provavelmente vai te mostrar algo nessa espera. Né? Algo que eu conseguiria falar assim, sem analisar a questão, né, específica de forma genérica, seria isso. Né? E quando vem essa resposta, a gente sabe, por exemplo, não tem uma situação que aconteceu que você falou, isso veio de Deus, eu não saberia responder dessa forma. Exatamente. Ele dá na medida certa, no momento certo, né, pastor? Exatamente. É coisa linda de ver, coisa linda. Gente, muitas pessoas participando, quero agradecer aqui. Que belo tema, oração. A Franciara falou, amém, pastor, devemos nos voltar sempre a observar o que a Bíblia diz, porque ela é fonte de sabedoria, nele temos a resposta, né? A Wanda falou, resumindo, ser sábio biblicamente, amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, fazendo a sua vontade. A Rose falou de sabedoria diferente de inteligência, o pastor comentou isso mais ou menos no começo, né, pastor? O Rogério falou das coisas celestiais e espiritual, nenhum sábio mundano vai saber, né? Nem tudo aqui, né? Enfim, a Wanda também está participando. A Wanda estava com saudade de você, Wanda. Pastor, a gente está chegando no final e aí eu quero falar sobre a importância da meditação, de meditar sobre isso e quais os momentos que são mais indicados a gente meditar sobre essa promessa. Sim. Sobre os momentos mais indicados para meditar sobre a sabedoria, sim, de novo, eu creio que não existe nenhum momento que não seja propício para falar sobre essa sabedoria. Marcada. Né? Lembrando sempre que a sabedoria do ponto de vista bíblico, né, ela é algo prático e ela tem o seu aspecto teórico e o seu aspecto prático.
né? Mas é algo que deve nos ajudar a viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, sábio, segundo as Escrituras, não é aquela pessoa que fica falando 24 horas por dia de teologia. É aquela pessoa que consegue, que ama teologia, mas que mostra esse amor sábio pela teologia nas suas escolhas dos filmes que vai assistir, dos amigos, né? O que vai comer, quando, como e na quantidade. Aí você já vê que falta bastante, né, em mim, enfim. Mas nas questões práticas do dia a dia, né? É uma pessoa que não faz dicotomia entre o sagrado e o profano necessariamente como a igreja romana normalmente faz essa diferenciação. É uma pessoa que sabe lidar com a natureza, né? Que sabe lidar com as redes sociais, inclusive sabe, né? Para mim isso não dá. Né? Para mim, eu não quero participar disso. Isso pode ser uma escolha sábia. Não significa que vai ser sábio para todos. Né? Alguns vão saber utilizar a rede social, sim. Outros não. Então, o sábio, segundo as Escrituras, primeiro, o meditar, né? A sua pergunta, o meditar na sabedoria é para todo momento. Mas é algo que deve fluir de modo orgânico na nossa vida. É alguém que olha para a arte, que aprecia uma boa música e sabe glorificar a Deus nisso, né? E que sabe ler um bom livro, inclusive escrito por um não cristão, e consegue discernir, a pergunta da irmã, né? Discernir o que é possível e o que não. Um sábio também, segundo as Escrituras, ele vai ter humildade para falar assim, ó, isso não é para mim. Isso está além. Hoje, se eu ler esse livro, vai ser igual uma feijoada para neném. Vai fazer mal. Né? Então, é saber quando dizer sim, quando dizer não. É quando dizer sim e saber até que ponto pode ser no sim. Né? Então, a sabedoria é para todos os momentos. Eu devo buscar sabedoria prática na minha vida diariamente, né? Sabendo que a vida deve ser vivida de forma sábia, né? Segundo as Escrituras. Nossa, pastor, eu tinha várias perguntas, mas vamos deixar para um próximo programa falar sobre isso, porque é um tema tão amplo, né? Mas quero já agradecendo o senhor, pedir para o senhor deixar uma mensagem aqui, finalizando, resumindo isso tudo que a gente falou sobre esse assunto tão importante que é a sabedoria para a vida, né, pastor? Sim. Eu hoje pela manhã, né, teve a reunião de oração às 6h30, e aí o presbítero Milton que me lembrou desse texto aqui, porque eu também falei, né, me preparando para cá, eu me falei de sabedoria lá também. Então quero só terminar, Lídia, e aqueles que nos acompanham, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 21 até o 25, bem rápido. 1 Coríntios 1, 21 a 25, está escrito assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, olha o antagonismo aí, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Olha. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Preste atenção. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não existe, assim como não existe sabedoria fora de Deus, assim como não existe sabedoria fora das Escrituras, obviamente não existe, as Escrituras ensinam isso. Deus revelou nas Escrituras que não existe sabedoria fora de Cristo. Cristo é aquele em quem toda a sabedoria de Deus é revelada ao ser humano. Cristo é tanto chamado aqui de poder de Deus como de sabedoria de Deus. Resumo da ópera: sábio e sábia é aquele que olha para Cristo, descansa em Cristo, crê em Cristo e aprende aos pés de Cristo, sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo. Onde não tem Cristo no centro, não tem sabedoria. O que tem é loucura, né? Agora, onde Cristo está no centro, Cristo é aquela fonte de sabedoria vívida e para a vida que nunca vai se esgotar. Então, se eu quero ser sábio, se nós queremos ser sábios, Cristo é a chave da verdadeira sabedoria. Amém. 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 Nossa, estou emocionada aqui, gente. É muito forte isso. E é muito bom que Deus nos permite ter esses momentos de reflexão profunda na palavra dele. Eu quero te agradecer, pastor, por ter aceitado nosso convite, por falar desse tema que a gente necessita tanto na vida, né? Tanto. E eu espero que todos nós, filhos de Deus, possamos receber e clamar e pedir por sabedoria todos os dias. Obrigada, pastor, mesmo, de coração, por o senhor se dedicar e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lídia. Um abraço para todos. Deus abençoe.
Amém, amém. Gente, muito bom. Vou passar aqui para esse lado. Obrigada, pastor, mais uma vez. É muito bom, gente. Eu gosto mais das pregações. Pastor Nilson fala do Sã Doutrina. Pastor, rapidamente, fala do curso aí para gente. Rapidinho, só queria lembrar vocês, né? Quero que vocês nos ajudem também na divulgação, por favor, da Escola Teológica Sã Doutrina. Nós vamos começar as nossas atividades em março, na segunda semana de março, dia 9, uma terça-feira, e a Escola Sã Doutrina, a Escola Teológica Sã Doutrina, ela é um curso de teologia com duração de 2 anos, tá? Que tem 24 disciplinas. Nós estamos oferecendo esse curso tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial, tá? E você pode, por favor, procurar as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para ter mais informações e para fazer a sua matrícula, tá? Então você que é adolescente, jovem, homem, mulher, já fez cursos, não fez cursos, você que já tem estudo, que você não tem estudo, você que quer participar do reino de Deus, sendo um bom professor de escola dominical, um evangelista, uma evangelista, um plantador de igrejas, um revitalizador de igrejas, que quer trabalhar em qualquer área do reino de Deus, ajudar a sua igreja, começar uma igreja na sua cidade, você é convidado a aprender teologia bíblica, teologia reformada, de qualidade conosco, tá? E nós queremos, e vai ser um prazer, uma alegria ter você como nosso aluno, tá bom? Um grande abraço aí, nos ajude na divulgação, que Deus muito abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada. Esse curso é muito bom, gente. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato com o telefone da comunicação, que daqui a pouco eu falo, porque antes eu quero falar sobre algo que não pode faltar em qualquer comemoração, que além de uma boa comida, né, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois da comidinha. Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Beca Cake. Gente, a Beca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Sabe aquela comida que você come, saboreia e fala assim, nossa, foi feito com amor. Os doces da Bela Cake são indispensáveis para qualquer festa, para qualquer ocasião, você precisa conhecer. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Entra lá no Instagram, @beca.cake. Beca é BECAA.CAKE. Beca.cake. E aproveita e faz logo o seu pedido. É só ligar para o 011 961 87 31 22. Vou repetir para fazer o pedido da Beca Cake. 011 São Paulo 961 87 31 22. Beca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Fica aí a dica do Manhã IPP para você. Muito bom, né? E deixa eu te falar, o curso de teologia que o pastor Nilson falou, se você tiver interesse, quiser, entre em contato com a gente no telefone da comunicação, que é o 011 981 49 8444. Está aparecendo aí na sua tela, 981 49 8444. E deixa eu falar uma coisa para vocês antes dos aniversariantes do dia, que você já pode pegar a dica do Beca Cake aí e preparar a sua festa. Eu quero falar da dica do livro de hoje, que é A Sabedoria de Deus, do Tim Keller. Livro especialíssimo, está aparecendo na sua tela. E ele fala, Provérbios é o livro da sabedoria divina e ensina a basear nossa conduta nas decisões diárias em Deus. Olha só que interessante. Nesse devocional, o Tim Keller, juntamente com a esposa Kate, ele oferece aos seus leitores uma reflexão inspiradora e novas para cada dia do ano, baseada em diferentes passagens da Bíblia, com a capacidade marcante do Keller de relacionar uma compreensão profunda da Bíblia com o pensamento contemporâneo e com as questões práticas que todos enfrentamos. O Keller, ele desvenda a poesia magistral e os valiosos ensinamentos de Provérbios e nos guia em direção a uma nova compreensão do que significa viver
uma boa vida. Olha só, que dica de livro, A Sabedoria de Deus, do Tim Keller. É ideal para iniciar ou intensificar uma vida devocional. Está precisando dar um gás na sua vida devocional? Olha, segue essa dica de hoje. É um livro pela qual os leitores poderão recorrer todos os dias a Deus, ano após ano, para cultivar um relacionamento mais íntimo e mais pleno com Deus e também com o próximo. Não falamos aqui sabedoria para lidar com o próximo, sabedoria nos relacionamentos, a gente tem que buscar, tem que clamar. E esse livro ele também pode ser lido em conjunto. Você pode fazer um devocional você sozinho ou com seus amigos. Reúne um grupo e fala, porque aí o crescimento é diferente do que você fazer sozinho. Vale a pena experimentar os dois. A Sabedoria de Deus, do Timothy Keller. E vamos lá então, né? Já dei a dica da Becca Cake aí para você fazer aquela comemoração. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para Ana Rosa Rezende, também para Bruna Regis, a Caroline Altino, a Daniele Araújo e o Wellington da Silva. Esses são os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário hoje. Mas eu quero dar parabéns para você também que está em casa, que está de aniversário. Receba o nosso abraço, nosso desejo de que Deus abençoe a sua vida, que seja um ano de comemoração. Comemore. Agradeço o que Deus fez, o que Ele tem feito e o que Ele fará na sua vida, porque os planos dele são muito maiores do que os seus. Então já agradeça, comemore, ore, consagre sua vida ao Senhor e peça a Ele sabedoria, que eu também vou pedir todo dia, né? Que nem a Wanda falou ali, algumas pessoas falaram, vamos pedir todo dia sabedoria. Gente, é muito bom estar com vocês todas as manhãs aqui, de segunda a sexta, das 10 às 11. E eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente continua fevereiro falando das promessas. Março, vamos falar sobre as orações. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por caminharmos e crescermos juntos na palavra de Deus. E te espero amanhã às 10 horas, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe seu dia. Até amanhã.